Fala pessoal, eu sou o Lawrence, bem-vindo ao canal Partícula Tech. Vamos falar hoje do Media Encoder. O que é, para que serve, onde vive, o que come. Já deixa seu like, se inscreve para não perder conteúdo, dá uma força pro canal, beleza? Vamos começar aqui. Vamos começar explicando aqui, dar um resumo, né? Porque ele é muita informação. Então, o Media Encoder ele tem 5 painéis. Vamos começar aqui, ó. Esse painel fila, pastas monitoradas, se codificando aqui. Você tem aqui, ó, navegador de pré-definições e navegador de mídia. Então são essas 5 pastas, ó. Fila, pastas monitoradas, codificando, navegador de pré-definições e navegador de mídia. Então vamos fazer um resumo de cada uma, só para a gente ter uma noção, tá certo? O objetivo do vídeo não é esgotar o assunto, porque é muita coisa, muita mesmo. Então aqui vamos ver, ó, a pasta fila é onde você vai, é o local onde você vai colocar os arquivos, os vídeos que vão ser renderizados, tá certo? Então vamos colocar aqui um videozinho. Aqui, para você remover o vídeo, se você tirou, você seleciona ele aqui, clica aqui e dá o delete, tá certo? Ou pode vir aqui, ó, remover, botãozinho remover. Se você quiser adicionar mais vídeos, você pode arrastar daqui, né? Você pode arrastar daqui, por exemplo. Ou vir aqui, ó, botão, tá? Aqui buscar e origem, né? E aqui você pode duplicar, né, o arquivo. E depois, quando você estiver pronto, você pode ir adicionando vários vídeos e ajustando as configurações e depois renderizar tudo de uma vez, ó. Tá? Você não precisa fazer um de cada vez. Aqui você tem alguns formatos que você pode escolher também, tá? O formato padrão, ele já coloca para você esse H264, mas você pode selecionar aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, o Raptor DCP, que é para, geralmente usa cinema, né? Aqui, se você quiser MP3, só o áudio, tá certo? Ó. Aqui, você também, se clicar no botãozinho, você tem os formatos que você quiser, você quer em qualidade 4K, ó. Tá, é alta qualidade. Se você clicar em cima dele, você vai abrir essa aqui, ó, configurações de exportação. Aqui também vai abrir a mesma tela. Então aqui você tem aqueles formatos lá, você tem uma série de configurações que você pode ajustar aqui, tá bom? Tem aqui efeitos, ó, você pode ir descendo, a parte de configuração de vídeo, de taxa de quadros, de codificação, áudio, multiplexador, legendas. E publicar aqui, se você quiser publicar direto na rede social, vamos dizer que você tem um fluxo muito grande de vídeos, etc. Você clica aqui, ó, por exemplo, Facebook, aí ele vai pedir o seu login, a senha e tal. Aí você põe o título aqui, você vai configurando lá dentro do Facebook, você vai ter a pasta certa que você vai selecionar lá depois, tá? E assim por diante, ó, o Vimeo, aqui o YouTube, tá? Aqui no caso do YouTube, ó, vai título, descrição, né? Geralmente o pessoal deixa aqui público, ou você pode selecionar aqui o vídeo não listado. Aqui você pode selecionar a thumbnail, né? Aqui aí você seleciona a thumbnail. Enfim, tá certo? Aqui você tem o vídeo aqui, né? Que você pode ir ajustando. Esse é um videozinho do meu filho jogando League of Legends, eu vou deixar aqui o link, tá? Aqui origem e saída, você pode dimensionar ele, ó. Enfim, tá bom? E aqui a pasta de saída, né? Onde você vai salvar. Aqui pasta monitorada, ó. Essa é uma pasta que você vai criar lá no seu HD e você vai jogando os vídeos lá dentro e eles já automaticamente já vão vir para cá e vão entrando dentro da configuração que você selecionar. Eles já ficam pré-prontos para você trabalhar eles e já renderizar, né? Você não precisa ficar configurando, né? Um por um. Aqui, essa codificação aqui, ele nada mais é... Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ele vai vir aqui, ó. A hora que você der o início de renderização, vou tirar isso aqui. Aqui ele vai preencher, vai começar a trabalhar aqui, ó. Aí ele vai mostrando para você como que está sendo entregue a renderização. Bom, esse navegador de pré-definição, o que é isso aqui? Ele é você tem vários grupos, né?
você tem algumas pré-definições que você pode configurar lá para o vídeo. Então, por exemplo, você tem o vídeo aqui, ó, na fila, vou dar interromper ele, essa renderização aqui. Então você tem aqui já várias pré-definições que ele já disponibiliza para você. Mas você também pode criar. Você pode criar aqui, ó, você vem a criar nova pré-definição de codificação. Aí você configura aqui os formatos e tal. Tá? Você pode dar um nome para ela. Para a pré-definição 01, por exemplo. Depois você pode até compartilhar, porque ele vai gerar um vídeo. A hora que você der OK aqui, ó, por exemplo. Ela está aqui, ó, nova pré-definição 01, né? Então, essa nova pré-definição aqui, ó, você pode vir aqui, ó, exportar. Esse criar aliás aqui seria criar um apelido para ela. Exportar, você vem aqui, por exemplo, vem lá em Downloads, aí ele vai gerar aquele arquivo. Ele vai gerar o arquivo. Ela vai gerar um arquivo com a extensão .epr, tá certo? Ó. Vou colocar aqui, ó, esse arquivo aqui, ó. E você pode mandar ele por e-mail ou num pendrive, etc. Para alguém que precisar. Você pode deixar uma pré-definição pronta, diferente, né? Porque tem tanta coisa aqui que bem provavelmente você não vai usar isso aqui. Então, por exemplo, ó, cinema, que já tem aqui, ó, cinema digital 2K. Vamos supor, você pode arrastar essa pré-definição e jogar aqui dentro do seu vídeo. Ele já mudou lá, tá certo? Ou jogar o vídeo aqui dentro da pré-definição. Então vamos, por exemplo, aqui. Vamos fechar esse. Que é o DVD e Blu-ray. Então vou pegar o vídeo aqui, ó. Vou arrastar ele aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Arrastei ele para cá, ó. Lá, ele vai aparecer lá na fila. Aqui, ó, tá vendo? Eu já gerei um vídeo aqui com aquela configuração lá. E assim vai, ó. Você tem dispositivos móveis aqui para celular também, vários formatos, tá? Para transmissão. E aqui também as redes sociais, ó. Vimeo, Twitter, YouTube, etc. É a mesma coisa, você pode arrastar, tá? E ele já muda o formato lá. E aqui você pode até criar um grupo, ó. Uma pasta, novo grupo. E se você sentir necessidade de criar várias pré-definições diferentes, você pode criar uma pasta aqui, tá? Aí eu removi. Você pode ir utilizando. E aqui é o navegador de mídia, onde vai aparecer as suas pastas. Para você não ter que ele ficar indo lá. Vem aqui em arquivo, adicionar origem. Aí procura a pasta lá. Né? Ela já está tudo aqui, ó, para você. Você pode utilizar aqui diretamente aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui em forma de FAQ, Frequently Asked Questions. Então vamos começar aqui, ó, o que é e como funciona o Media Encoder. Aqui eu já mostrei o grosso, o principal, um aplicativo usado para gerenciar essa exportação, renderização, compartilhamento e codificação de arquivos do Premiere, do Audition, After Effects, né? Você pode mandar para cá e renderizar. O Character Animator, salvando diferentes formatos e pré-definições. Tá? Ele tem esses painéis aqui que eu expliquei. Como adicionar vídeos para o Render Queue? O Render Queue é essa fila de renderização aqui, ó. Né? Aí você pode arrastar, você pode vir aqui, ó, adicionar origem, ou você pode vir aqui no botãozinho, ou você pode, né, vir aqui, ó, arrastar ele aqui para dentro. Então aqui o navegador de mídia ele vai permitir você trazer vídeos aqui para o Render Queue, aqui para a fila de renderização, diretamente daqui, sem ter que ir lá, né, em outro lugar buscar, abrir, ele já puxa direto para cá. Como publicar direto no Twitter, Vimeo, Facebook e YouTube? Então foi aquilo que eu falei, ó. Você pode clicar aqui em cima dele, você vai vir aqui em publicar, ele vai abrir aqui, ó, configurações. Ele vai abrir, ó, configurações de exportação, tá? Você vai vir aqui em publicar, e aí seleciona onde você quer publicar, entra, né, faz o login, você tem que autorizar, tá? E aí lá dentro também você vai ter que selecionar a pasta, lugar, algumas configurações, algumas coisinhas, mas daqui ele já vai direto para a sua rede social. Como exportar vídeos direto do Adobe Premiere? Então o Adobe Premiere ele é simples, né? Você vai vir aqui em arquivo,
Aqui, exportar, enviar para Adobe Media Encoder, tá certo? Aqui eu estou mandando esse vídeo, ó, ele vai aparecer lá. Como é um vídeo grande, ele vai estar aqui, ó, mais pesado, né? Como criar uma pasta monitorada? Pasta monitorada eu já expliquei. Você vem aqui, ó, adicionar pasta, escolhe a pasta que você já tem ou pode criar aqui, tá? Você pode vir aqui, botão novo, criar pasta. Botão direito, tá? Essa pasta você vai colocar os arquivos lá dentro e à medida que você for trabalhando, por exemplo, no Premiere, você trabalhando a edição, quando ele entrar aqui, ele já vai entrar dentro da configuração que você já pré-determinou, tá bom? Como codificar múltiplos formatos de vídeo usando presets. Então você pode selecionar, você vem aqui na fila, você pode selecionar vários arquivos já enviados para pasta fila. Tá, você seleciona os arquivos aqui. Esse aqui, ele está parado. Deixa eu remover. Tá. Você seleciona aqui, ó. Seleciona os arquivos todos. Você vai clicar no botão de pré-definição, tá? Aqui, ó. E seleciona o tipo de arquivo, ó. Você pode ver que tem um YouTube HD 720. Então, deixa eu deixar esse aqui diferente só para você ver como que vai funcionar. Como eles estavam todos selecionados, se você mudar um, você muda todos, porque você deixou selecionado, é só isso. Ó, você pode ver que tá cada um de um jeito. Você vai selecionar todos. Você pode vir em qualquer um deles. Olha lá. As configurações serão substituídas. Deseja continuar? Sim. Você vai vir aqui para definição, High Quality 4K. Vai ficar todos iguais. Como gerenciar e compartilhar presets. Então, através dessa pasta, navegador de pré-definições, você pode utilizar as pré-definições e os formatos do sistema, né? Como aqui o Adobe Stock, Cinema, aquilo já expliquei, ó. Câmera, dispositivos, tá? Aqui você tem vários formatos para arrastar, né? Você pode arrastar aqui para o vídeo e você pode criar uma pré-definição personalizada, né? De codificação e configurar conforme sua necessidade. E pode inclusive criar um grupo novo com pré-definições diferentes, né? Como eu já falei aqui, ó. Criar um novo grupo. Aí se você quiser compartilhar, você cria a pré-definição. Você cria aqui, ó, pré-definição de codificação. Ok. Vem aqui, exportar pré-definição e depois você envia o arquivo por e-mail ou até no WhatsApp, enfim. Vamos exportar composições para a fila de renderização. Composição, quando você fala em composição, você está falando do After Effects. Então você vem aqui, arquivo, aqui exportar, adicionar para Adobe Media Encoder. E ele vai vir para cá. Ele já veio aqui, ó, After Effects, tá bom? Tá vendo? Então, 9. Quais os requisitos mínimos recomendados para o Windows? Requisitos mínimos no caso do usuário de Windows. O processador ele precisa de o AMD Ryzen série 1000, pelo menos, ou Intel, de sexta geração, né, ou superior. O sistema operacional precisa ser pelo menos o Windows 10, ou superior. Memória, pelo menos 2 GB de memória RAM, né? E hoje em dia ninguém usa mais isso daí, né? O pessoal que trabalha com vídeo no mínimo 16 para cima, né? Se ele precisa de uma GPU com 2 GB, né? Pelo menos. GPU é a placa de vídeo, né? 8 GB de HD mínimo. Então você tem o HD, né? Mas o HD, né? Qualquer HD que você vai usar pelo menos aí 512 GB, né? E ele não permite instalar em unidade removível. Então não adianta querer colocar em pendrive. Vou deixar aqui conectado, que aqui pelo menos na orientação da Adobe ele não vai permitir. A conexão de internet é pelo menos 1 GB, né? E se você for trabalhar com arquivo 4K, ele sugere e orienta pelo menos 10 GB de fluxo de internet, tá? Um monitor com uma tela de pelo menos 1920 por 1080 ou maior.
Quais os principais atalhos de teclado para usar no Media Encoder? Eu vou deixar o endereço aqui lá da Adobe para você consultar depois. Ele tem o manual do usuário lá. Porque eu contei assim por cima pelo menos 85 comandos, né? Atalhos de teclado. É muita coisa, cara, muita coisa. Então, se tem alguns que são mais interessantes, ó. Adicionar pasta monitorada. Você pode usar Ctrl Alt I. Ctrl Alt I. Aí você vai selecionar a pasta que você quer. Sair do Adobe Media Encoder, o Ctrl Q. Eu não vou fazer agora porque aí vai ter que abrir de novo, vai demorar. Acesso aos atalhos de teclado. Shift Ctrl Alt K. É até difícil de você segurar as teclas, precisa de um monte de dedo. Então aqui, ó, Ctrl Alt K. Esse é interessante, ó. Aí você expande. E aqui você tem todos esses comandos, ó. E explicando para que serve, como que faz, né? Aqui parte de edição, de arquivo, editar, espaço de trabalho, janela, navegador de mídia, navegado, tá? Pré-definição, relatório de compatibilidade do help, área de trabalho, e você pode selecionar aqui, ó, diferenciar maiúsculo de minúsculo, mas não é muito legal, senão demora. Restaurar as preferências do Adobe Media. Manter a tecla Shift pressionada durante a inicialização, tá bom? Você fecha ele, a hora que você clicar para abrir, você mantém o Shift pressionado. E aqui, como funcionava a integração do Media Encoder e Adobe Prelude. Adobe Prelude era um software de pré-produção da Adobe, projetado para ajudar a organizar, revisar e preparar material de áudio e vídeo para edição. Ele permitia aos usuários adicionar metadados, fazer marcações, criar subclips e realizar outras tarefas de preparação da mídia, antes de importar o conteúdo para aplicativos de edição. Ou seja, resumindo, era um programa que você usava para fazer essas configurações, essas pré-definições antes de você editar. Então ele já ficava pré-pronto. Mas aí, com o tempo, eles descontinuaram, ele foi removido e a maior parte de suas funções já foram integradas diretamente no Premiere, tá bom? Então é isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui hoje. Agradeço a atenção, obrigado por assistir. Peço para você fazer a sua inscrição e compartilhar com outras pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, beleza? Obrigado e valeu, um abraço.